vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? E o simulado foi bom, fizeram boa prova. Ainda tem mais uma, né? Que é a atividade síntese. E é por isso que a gente hoje vai fazer mais um recapitulando, porque nós vamos tirar o restante das dúvidas que ainda nos restam. E se você não conseguiu aprender até agora, esse é o momento para você tirar suas dúvidas, para você aprender um pouco mais, tá certo? Então vamos lá, eu vou diminuir a minha bolinha e vamos dar continuidade. Eu vou ficar aqui no cantinho. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que se lembrar, pessoal, é que a luz, ela se comporta a depender do fenômeno que ela vai interagir, que ela vai explicar. A depender, ela pode ter um comportamento ondulatório e ela pode ter um comportamento corpuscular, que é a dualidade da onda partícula, né? A luz ela pode ser considerada tanto como uma onda quanto como partícula. Aqui a gente está considerando ela como uma onda eletromagnética, que é aquela onda, aquela fração visível do espectro eletromagnético. Então a gente tem aqui no espectro ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, raio gama, os raios ultravioleta e infravermelho. E o que está no meio desses dois é a luz, é o que consegue sensibilizar o olho da gente para converter essa informação na forma de imagem, tá? Então é aí que a gente consegue perceber, que a gente consegue ter esse sentido da visão a partir da sensibilidade do nosso olho à luz, certo? Então, desculpa, minha alergia, vocês sabem, né? Primeira coisa, a luz é uma onda eletromagnética, certo? Lembra que é o principal exemplo de onda eletromagnética que a gente viu isso ano passado. E é o seguinte, existem corpos que conseguem emitir essa luz, e existem corpos que são que são refletidos pela luz, certo? Então é o seguinte, esses corpos que emitem luz própria são corpos luminosos, são fontes primárias de luz, certo? A luz está partindo deles, brotando, entre aspas, deles, certo? Então, esses corpos aqui, por exemplo, uma vela acesa é uma onda, é um corpo luminoso, é uma fonte de luz primária, tá bom? E para os corpos que não emitem luz, eles apenas refletem luz, eles são corpos iluminados, certo? Corpos luminosos e corpos iluminados, tá bom? Também temos, para a gente lembrar, 3 tipos de materiais ópticos, que são os materiais transparentes, os materiais translúcidos e os materiais opacos. Os materiais transparentes são aqueles que a gente consegue enxergar através deles, certo? Então, por exemplo, um vidro, uma placa de acrílico, são materiais transparentes, a gente consegue enxergar através deles, não é isso? E os materiais translúcidos, a gente consegue ver mais ou menos, consegue ver que tem um objeto, consegue ver que tem alguma coisa ali atrás, mas a gente não consegue ver com tanta clareza quanto a gente consegue ver no transparente. E os corpos opacos são aqueles que não permitem a passagem de luz, então a gente não consegue atravessá-los, certo? A luz não consegue atravessá-los. E temos também 3 princípios de propagação luminosa, que é importante que vocês saibam, né? Que a luz ela se propaga em linha reta, né? Que é o princípio da propagação retilínea da luz, que é o grande responsável pela formação de sombras, tá certo? Quem quiser dar uma relembrada nessa parte de sombras, pode dar novamente uma visita no outro vídeo de conceitos básicos de ótica, tá certo? O segundo princípio é o da reversibilidade dos raios luminosos. Gente, falou em pessoas se olhando pelo espelho ou retrovisores de carro que a gente vê através do espelho, né?
É o princípio de reversibilidade dos raios luminosos, porque o raio sai aqui, ó, bate no carro, reflete no espelho e atinge o olho de quem está dirigindo. E a pessoa que está aqui, ó, nesse carro, também tá sofrendo esse mesmo processo, também está sendo submetida a esse mesmo processo, porque o caminho que a luz está fazendo de ida, ela vai fazer de volta também, tá certo? Próximo. Fenômenos luminosos. Lembra, pessoal, que nós temos 3 fenômenos luminosos. A reflexão, que é o que permite que a gente enxergue os objetos. Sem reflexão, a gente não conseguiria ver nada. Quer dizer, a gente só conseguiria ver fontes de luz, corpos iluminados, a gente não conseguiria ver se não existisse reflexão. Então, reflexão é o primeiro fenômeno. Absorção é o segundo fenômeno e transmissão é o terceiro fenômeno, ou refração, a gente viu como refração, né? Então, olha só, reflexão, a gente tem 2 tipos. A reflexão especular, que é a reflexão responsável pela formação de imagens. Então, quando a gente tem espelhos ou superfícies muito, muito, muito lisas, que acabam refletindo um pouco na imagem, esse tipo de reflexão é a reflexão especular, que é quando a gente tem uma superfície lisa e os raios, olha, eles são refletidos paralelamente, eles chegam paralelos, eles refletem paralelos, certo? A gente não tem nenhum desvio aqui, ó, na reflexão desses raios. E a reflexão difusa é aquela que a gente tem em objetos, em superfícies rugosas. Lembra que eu falei, né? Lembra da história lá de biologia, né? A semente lisa e a semente rugosa, a mesma coisa. Então, superfície lisa e superfície rugosa. Essa superfície rugosa, o que ela faz com os raios? Ó? Ela dá uma entortadazinha nos raios, né? Então, isso daqui faz com que a gente enxergue, claro, o objeto que está refletindo a luz, mas ele desordena os raios que precisariam estar ordenados para formar uma imagem. Então, esses objetos que têm uma superfície rugosa não conseguem dar para a gente um reflexo, né? Aquele reflexo popularmente falado, que é quando você vê uma imagem refletida, né? Isso a gente não consegue ver na reflexão difusa. A gente tem sim reflexão de raios, mas não tem formação de imagem, tá certo? A absorção é aquele fenômeno em que a luz que chega à superfície, essa onda eletromagnética, ela vai ser absorvida, tá? E lembra que os raios de luz que não são refletidos, eles são absorvidos pelos objetos, né? Qual é o único tipo de objeto que não reflete? É o preto. Lembra que o preto absorve todas as cores e o branco reflete todas as cores. Por isso a gente enxerga o branco, porque a gente enxerga novamente todas as cores, né? Então, chega pra gente chega no objeto todas as cores e o objeto vai pegar e vai refletir pra gente todas as cores também, tá? E o que é que acontece aqui, olha, no preto? Esses raios que estão sendo aqui absorvidos, eles vão... Lembra que a luz é uma onda eletromagnética? Então, ó, deixa eu voltar aqui. Tá vendo essa ondinha aqui, ó? Essa ondinha, ela vai pegar as partículas que estão lá dentro da superfície do objeto, do corpo lá, e vai pegar essas partículas, essas moléculas que estão ali próximas à superfície e vai agitar. E vocês lembram, a agitação molecular é o quê? É temperatura. É ou não é? Não é isso? Então, a agitação molecular é temperatura, é a definição de temperatura. Então, quando essa onda é absorvida pela superfície e começar a agitar as moléculas, a gente tem o que aí? Aumento de temperatura. Então, eu coloquei um foguinho aqui, não quer dizer que isso vai pegar fogo, né? Não quer dizer isso, mas só para vocês associarem, lembrar e associarem que quando a gente tem um alto nível de absorção, a superfície vai aquecer um pouco mais. E é por isso, lembra,
que os carros pretos esquentam mais, que é melhor a gente que é melhor a gente utilizar roupas escuras no inverno e claras no verão. Existe um motivo para a moda ser dessa forma, não é algo aleatório, totalmente aleatório, não é. A moda inverno ela é mais escura por esse motivo e a moda verão é mais clara por esse motivo também, certo? E com isso a gente aprendeu o quê? A arrumar a mala para viagem, né? Selecionar direito as roupas para viagem quando a gente vai viajar. Para chegar lá não tá passando calor desnecessário, não tá passando abafamento. E o terceiro fenômeno é o fenômeno da refração, certo? O fenômeno da refração é quando a luz atravessa um corpo, tá? Quando ele é transparente, né? Lembram? Só os corpos transparentes é que permitem perfeitamente a passagem. O translúcido também permite, né? Esses dois, o translúcido e o transparente. Perfeitamente só o transparente, mas o translúcido também permite um pouco. E quando a gente tem essa transmissão da luz, essa refração, ela vai sofrer um desvio quando ela muda de meio. Então, na hora que ela sai do ar e vai para a água, ou vai para o vidro, ou vai para o acrílico, ou qualquer outro meio que ela consiga atravessar, quando ela passa de um meio, desse primeiro meio para o segundo, ela vai sofrer um desvio. E é por isso que a gente tem uma percepção diferente de onde estão os objetos dentro d'água. Quando tem algum objeto ou algum animal dentro d'água, a gente tem uma percepção diferente de onde ele realmente se localiza. E aí a gente tem que fazer o quê? Mirar um pouquinho mais abaixo. Por quê? Porque ali é onde está a posição real do peixe, do objeto que a gente quer. Né? A posição aparente ela está localizada um pouco mais acima. Então, a gente aprendeu com isso a pescar com lança. Não, brincadeira. A gente aprendeu com isso como é que a gente... como é que se formam os arco-íris, lembra? Aprendeu a projetar também. Então, quando a luz branca do sol incide numa gotícula de água, ou em um refratário de vidro, ou numa janela, ou numa cachoeira, que são gotículas de água também, a gente vai ter uma refração dessa luz branca. O que acontece? A luz branca ela não é uma união de todas as cores. Cada cor dessa ela vai ser desviada num ângulo diferente. O que acontece? Aqui em cima vai ser desviado vermelho, um pouquinho mais abaixo vai ser desviado laranja, um pouquinho mais abaixo amarelo e assim sucessivamente até dar todas as cores. Então, ó, elas vão ficando assim, ó, vermelho, laranja, amarelo, azul e assim vai, tá? Fazendo toda a sequência, aquela sequência lá corretinha. Então, ó, é por isso que se forma o arco-íris. Porque depois que chove, lembra que o arco-íris sempre sai depois que chove. Porque choveu, tá cheio de acúmulo de gotículas, tá cheio de gotículas na atmosfera. E são essas gotículas que vão refratar a luz. Quando a gente olha, a gente vê o nosso arco-íris lindíssimo, né? E a gente consegue projetar um arco-íris na nossa casa também. Basta que a gente pegue um recipiente, coloque água, ou pegue um recipiente de vidro, um prisma, alguma coisa desse tipo para que a gente consiga dispersar essa luz. Pegar a luz branca e dar uma espalhada nela, tá bom? E aí a gente chega, ó, lembrando que um dos tipos de reflexão é a reflexão especular, que é a reflexão dos espelhos, certo? Então, gente, a gente tem 3 tipos de espelho, na verdade 2, né? O espelho plano e o espelho esférico. Só que o espelho esférico ele pode ser apresentado em 2 formas. Ou com a superfície refletora para dentro, ou com a superfície refletora para fora, não é? Então, a gente pode dizer assim que a gente tem um espelho plano que forma imagens perfeitas, exatamente iguais aos objetos, o espelho convexo e o espelho côncavo, certo? O espelho convexo ele sempre vai formar imagens
de cabeça para cima, imagens como elas são, só que menores. Ele vai formar imagens menorzinhas. Por isso, gente, que esses são os espelhos que são colocados em lojas, em consultórios, em ônibus. Por quê? Que relação é essa? Quando o motorista olha lá no espelho do ônibus, aquele espelhinho redondinho do ônibus, o que é que ele quer ver? Ele quer ver como é que está o ônibus inteiro, ele quer ver todo mundo no ônibus. Se a gente coloca um espelho plano, depois que juntar aqui 3 pessoas, ninguém vê mais nada, porque vai ocupar o tamanho do espelho inteiro. Nesse caso desse tipo de espelho aqui, ó, o espelho convexo, nesse tipo de espelho, isso não vai acontecer. Por quê? O espelho não está diminuindo a imagem, então ele vai diminuir o tamanho do banco, o tamanho das pessoas, o tamanho de todo mundo. Então, as pessoas que eram desse tamanho, agora estão desse tamanho. Então, se antes só ia caber uma pessoa aqui e outra pessoa aqui, quando a gente usa o espelho convexo, agora a gente tem várias pessoinhas aqui, ó, menores, mas que cabem todas dentro da imagem. Então, esse tipo de espelho, ele funciona praticamente como se fosse uma câmera, que ele vai dar a visão de quase um ambiente, um ambiente quase completo, de quase todo o ambiente, tá certo? E o terceiro tipo aqui, ó, o espelho côncavo, desculpa, o segundo é o convexo, o terceiro é o côncavo. Esse tipo de espelho aqui, o espelho côncavo, ele pode formar imagens de cabeça para cima ou de cabeça para baixo, menores ou maiores. Vai depender de quê? Vocês lembram, a gente viu isso semana passada? Vai depender do quanto a gente está próximo do espelho ou o quanto a gente está afastado do espelho. Lembram? A gente fez esses cruzamentos aqui, bem simplesinho, né? Aí vocês lembram, quando a gente está longe do vértice, que é exatamente aqui em cima do pontinho, esse tipo de imagem aqui, ela vai ser formada de cabeça para baixo e menor. É por isso que quando a gente se olha na colher, lembra da colher? Não sei se vocês pegaram aí na casa de vocês, peguem se não pegaram ainda. Pega a colher, se olha na colher, você vai ver que a sua imagem, você vai ficar pequenininho na colher. Não é porque a colher é pequena, não. Porque se eu pegar um espelho plano, pequenininho, e me olhar, eu não vou caber no espelho. Por quê? Porque ele é um espelho plano. Se eu botar ele aqui perto do meu olho, eu vou ver só o meu olho dentro do espelho plano, né? Se for um espelho plano. Mas o espelho côncavo, ele tá aqui, ó. Ele consegue, se você estiver longe dele, na medida geralmente que você olha na colher, você vai se ver de cabeça para baixo, vai se ver pequenininho. Porque ele tá diminuindo a imagem, certo? Já outro caso, quando a gente está em cima do centro, o que acontece? A imagem fica igual, do mesmo tamanho, só que de cabeça para baixo. É esse caso aqui da primeira imagem, ó, esse primeiro desenho, essa primeira foto aí. A gente tem a velinha vermelha e ela está sendo formada do mesmo tamanho, só que de cabeça para baixo, não é isso? Então, essa distância daqui, entre a vela e o espelho, vai fazer uma imagem de cabeça para baixo dela, tá? Só que do mesmo tamanho. Quando a gente avança um pouquinho, a gente tem uma imagem maior e de cabeça para baixo, né? Se a gente avançar mais um pouquinho, a gente vai ficar em cima do foco e não tem formação de imagem nesse momento. Ou seja, então quer dizer que se eu for aproximando a colher do meu olho, eu vou percebendo essa diferença? Vai percebendo, certo? Tem que estar bem refletiva, né? Se for uma colher que esteja já muito arranhada, talvez não dê para perceber tanto. Mas se for uma colher novinha, que esteja bem refletiva, dá para ver sim. Principalmente com conchas de feijão, que ela é mais redondinha do que a colher. E em seguida, quando a gente está bem pertinho do espelho, olha o que a gente enxerga. Uma imagem de cabeça para cima e maior, uma imagem grandona de cabeça para cima. É esse caso aqui, o terceiro caso, olha, a terceira imagem. Lembra que esse menorzinho aqui é que é a vela real, é o objeto vela. Lembra, não esquece, esse aqui que é o objeto. E o que está lá no espelho é a imagem. Olha que tamanho ficou a vela. Então, dependendo da distância que você tiver do espelho, ó, percebam aqui que a vela está posicionada em distâncias diferentes em relação ao espelho, nesses três, né? E esse daqui é o que está mais próximo do espelho. Isso formou uma imagem
maior e de cabeça para cima, tá? Então é isso daqui. Vocês vão conseguir ter essa percepção também se fizerem aí com a colher, tá bom? E aí a gente entra na questão de lentes, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então a gente tem, o que é que vocês precisam entender dessa parte daqui? Que os espelhos esféricos, eles vão refletir a imagem, só que eles não refletem a imagem exatamente como ela é. Eles refletem a imagem um pouco menor ou um pouco maior, certo? Então eles não refletem a imagem perfeitamente como elas são, tá? Mas refletem, só que dão uma distorcida na imagem. Por quê? Porque a superfície delas é assim, ó. É como se fosse uma única rugosidade. E em vez de os raios saírem todos bem direitinhos, como esse caso aqui, ó, a gente vai ter uma diversificada aqui nessa questão, tá? Nesse direcionamento dos raios. Então, é por isso que a gente fez, né, todos esses cruzamentos aqui. Acredito que vocês se lembram. E a gente viu que, de fato, a imagem vai sendo formada de formas diferentes, né? Então, o espelho esférico, ele tem esse poder. Então, quando a gente vê aqueles lugares que tem espelhos, quando você chega na frente, ele dá uma distorcida na imagem, isso acontece porque aquele espelho, com certeza, tem algum nível de curvatura. Pode ser bem pequenininho, mas tem. Isso, inclusive, gente, é uma técnica usada por decoradores de academia. O seguinte, geralmente as academias têm uma região que é de aeróbico, que é para as pessoas que geralmente, quem faz muito aeróbico está querendo perder peso. Então, o que é que eles fazem? Dão uma entortadinha no espelho para que você pareça mais magro, porque isso é uma forma de estimular, de você imaginar que o exercício está fazendo resultado. E aí, quando você vai para a região de musculação, que é onde você quer aumentar a sua massa muscular, aí o espelho já é direcionado para que a sua imagem pareça levemente maior. Isso vai fazer com que você ache que está mais forte, tá? É uma forma de você se sentir incentivado. Não são todas, né? Não é uma regra, mas é um artifício que pode ser usado e que às vezes se utilizam sim. Então é isso, tá? E aí a gente tem aqui lentes, ó. Ah, não cabe na câmera. A gente tem aqui lentes e alguns instrumentos que a gente pode utilizar e que geralmente se utilizam, né? Câmera digital, a lente do óculos, né? Que a gente usa, os óculos comuns, microscópio óptico, telescópio, né? A gente consegue enxergar a presença de vários instrumentos no nosso cotidiano, não é isso? E, pessoal, tem mais uma coisa. Se a água, quando ela está num recipiente cilíndrico, acho que sim. Quando ela está num recipiente assim, ó, na forma de um cilindro, tá? Ela se comporta também como uma lente. Então, a gente pode usar um recipiente em formato cilíndrico com água dentro para simular uma lente. Isso é possível. Então, ó, vamos dar uma relembrada aqui. Primeira coisa, vamos dar uma lembrada nisso aqui. Um raio de luz, ele é representado por uma reta, certo? Essa setinha daqui, ó, ela dá o direcionamento do raio de luz. Então, uma setinha só a gente considera que é um raio de luz, tá? Aqui, ó, o raio de luz entrando nas camadas de atmosfera terrestre. Por que é que cada camadazinha dessa aqui ele vai entortando? Porque ele está mudando de meio, lembra? Então, ela vai sofrer um leve desvio, tá? Isso aqui é refração. Cada parte dessa daqui vai sofrer uma refração, tá? Lembrando que a luz é a forma com que o Sol aquece o nosso planeta, né? Vai por absorção. O calor, ele é transmitido na forma de radiação, tá? De radiação luminosa. Então, ó, aqui ó, a nossa velhinha de novo, tá? Essa velhinha, a gente vai tentar... lembra aqui, ó, quando a gente estava fazendo
os desenhos que a gente pegava lá no finalzinho da vela. Então, ó, ops. Eu pego aqui a minha fonte de luz e eu vejo qual é o ponto máximo, de acordo com o anteparo, que a minha luz consegue chegar. E qual é o ponto mínimo? Eu vou traçar aqui o raio máximo e o raio mínimo, em termos de altura, né? O raio que pega na extremidade superior e o raio que pega na extremidade inferior. Esse intervalo daqui é um pincel de luz, certo? Isso é um trecho, pronto. A luz está se propagando aqui em 3 dimensões. Eu vou pegar um trechinho, isso é um pincel de luz. E quando a gente junta vários pincéis ou vários raios, a gente tem um feixe de luz, certo? O feixe de luz são vários raios, uns do lado dos outros. Então, isso daqui é um feixe de luz. Gente, por que é que quanto mais próximo da luz, eu fico mais iluminada? E quanto mais distante, vai ficando mais apagada até que a luz some completamente. É o seguinte, ó. Quem está aqui bem pertinho, tá com todos os raios bem concentrados. Mas olha o que acontece quando eu vou afastando aqui, ó, a setinha do mouse. Vai chegar um momento que raio nenhum tá batendo nela. Aqui tinham vários raios batendo. Vai chegar um momento que não vai ter raio nenhum batendo nela. Ou seja, essa setinha agora ela estaria escurecida. Por quê? Porque a luz não está batendo nela, não iria ter nenhum raio de luz batendo, certo? Então, quanto mais distante você fica, mais fácil é de você estar em uma das regiões que não tem luz batendo, tá? Então, é isso. Por isso que quanto mais longe da fonte de luz a gente tiver, mais escurecido vai ficando o ambiente. E aí, esses raios de luz, esse feixe de luz, ele pode se comportar de duas formas. Os raios que vêm do Sol, gente, o Sol está tão longe que a gente pode considerar ele como se os raios fossem paralelos, que não são. Lá no Sol eles são divergentes, mas a gente está tão longe que aqui na Terra eles chegam praticamente paralelos. A gente pode considerá-los como paralelos. Esses raios, quando eles se deparam aqui, ó, com essa lente, olha o que acontece. Eles vão ser convergidos, eles vão atingir um único ponto. Lembra da história de que se eu colocar uma lupa direcionada ao Sol, onde tiver o foco embaixo, ele vai concentrar todos aqueles raios ali e vai acontecer o quê? Vai queimar, certo? Lembra dessa história? E lembra da dica também, se você está perdido numa floresta, numa mata, e você tiver uma lupa, você consegue fazer fogo com a lupa. Não precisa atritar os pauzinhos na folhagem seca. Pode simplesmente direcionar a lupa. Ah, professora, mas quem danado vai para uma floresta com a lupa? Mas você pode estar levando uma garrafinha d'água. Se a sua garrafa for transparente, você pode usá-la como lupa. Então, a garrafa d'água vai salvar a sua vida 2 vezes, tanto com água quanto com produção de fogo, certo? Mas por via das dúvidas, se você for para uma mata um dia e tiver o risco de se perder por lá, leve uma lupa com você, para você fazer um foguinho e não passar frio à noite nem fome, quando você caçar o peixe usando as regras de refração, certo? Isso daqui são raios convergentes, só que geralmente as fontes de luz, como elas emitem raios nas 3 direções, nas 3 dimensões, são raios tridimensionais, elas são raios divergentes, eles divergem, certo? Divergir e convergir. Raios convergentes vão num ponto só e os divergentes se espalham, tá certo? E aqui só a cargo de curiosidade, como a gente já tem falado, né, os problemas de visão, de miopia, hipermetropia e astigmatismo. O que a lente faz é direcionar a formação da imagem mais para próximo da retina. Ou ela vai afastar um pouquinho, ou ela vai aproximar um pouquinho, ou ela vai rotacionar essa imagem para ela ficar certinha. E é assim que acontece a correção. Por isso que as lentes que a gente usa nos óculos dão certo. E, minha gente, eu vou encerrar porque a aula já ficou gigante, mas deu uma boa revisada aí para vocês. E vocês depois podem reassistir na véspera
da atividade de síntese, não é? Porque já é amanhã e sexta, amanhã ou sexta, dependendo do dia que vocês vão ter aula. E é isso, então agora que nós já aprendemos a pescar um peixe, deixar o cabelo brilhoso, fazer fogo na mata com uma lupa ou uma garrafinha, projetar um arco-íris e escolher as roupas para viajar, não é? Então, agora a gente já fechou o conteúdo de ótica. Uma boa prova para vocês, aliás, boa avaliação, atividade síntese, não é nem prova, é atividade síntese. Tá certo, gente? E a gente se vê daqui a pouquinho para tirar alguma dúvida que porventura vocês ainda tenham. Um cheiro, muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau!